Olá, pessoal, boa noite. Pessoal já entrando aí, maravilha? Chamar a doutora Tárcia aí. Estão me ouvindo certinho? Débora, o som tá legal? Olá, doutora Tárcia. Oi, tudo bem, Carla? Como Tudo bem, vai? e você? Tudo Muito jóia. obrigada por aceitar nosso convite. Imagina, eu é que agradeço pelo convite, né? É uma honra estar aqui no canal de vocês para poder tratar de um tema tão legal, tão interessante, nessa época que eu tenho visto assim lives fantásticas, né? E super interessantes, assim, agregando cada vez mais conhecimento ao síndico. Te agradeço demais o convite. Estamos aí para colaborar. Num cenário como que estamos vivendo com tanta dificuldade, com tanta notícia ruim, o Viva Condomínio acabou tendo essa iniciativa de trazer, quem sabe, alguns insights que sejam aplicados não só na vida condominial, como em empresas também, né? Porque tem muita gente fora do mercado de trabalho e aí vão ter que correr atrás das habilidades para poder, a hora que o mercado aquecer novamente, estar apto para poder engajar de volta nas atividades, né? É Então, verdade. doutora Tárcia, nessa sua atividade, o que que você tem observado de mudança no perfil de síndico? Porque, olha, eu vi uma entrevista na semana passada que um síndico de São Paulo comentando que ele recebia em média uma chamada por dia, aumentou para 15. Nossa. Então, imagina, então um síndico está sendo gestor, está sendo psicólogo, está sendo tudo, né, nessa época. Como que está sendo? Olha, Carla, o que eu percebo assim claramente é que os síndicos eles têm sido colocados à prova, né? De que forma? Nós tivemos uma obrigação de uma hora para outra de termos que ficar isolados nos nossos lares, né? Então ficamos aquela população toda que o dia todo passava na rua teve que ficar dentro de casa, né? Algumas pessoas conseguiram se organizar no home office, enfim, mas também tivemos as questões dos colégios que as crianças ficaram com as aulas suspensas e ainda estão suspensas por muito tempo. Acredito que aqui em Santa Catarina vá até agosto. Então aí você imagina, né, como que se deu esse cenário no âmbito condominial, porque tivemos na verdade uma superlotação, né? Ficaram os condomínios 100% lotados, com pessoas de vários segmentos, pessoas que estavam conseguindo fazer seu home office e pessoas que estavam ali com crianças dentro de casa, enfim, uma energia enorme, você sabe, não sei se você tem criança, mas é uma Tenho. atividade, demanda uma atenção, né? Ainda mais sem as aulas, que se tem que fazer os deveres, enfim, uma série de coisas. E ao mesmo tempo, o apartamento do lado tinha alguém trabalhando em home office. Então começaram a crescer cada vez mais algumas demandas e dentre elas a questão do barulho, né? Foi uma das demandas mais recorrentes que se teve. Por quê? Porque você está com uma criança dentro de casa, a criança tem uma série de energia para gastar, não podia ir para parquinho, as áreas comuns dos condomínios estavam fechadas, alguns condomínios permanecem fechados ainda. E do outro lado, ou embaixo do seu apartamento, tem alguém trabalhando. Então, assim, foi muito delicado. Muitos síndicos se queixaram com relação a inúmeras demandas que surgiram de situações que às vezes nem aconteciam no condomínio. Eles foram muito questionados também com relação ao fechamento das áreas comuns, né? Houveram moradores que reclamaram demais com relação ao fechamento das áreas, mas enfim, foi uma medida fitossanitária, né? Sanitária que deveria ser cumprida e deve ser cumprida, mas que também causou muita polêmica. Foi dois pontos assim que eu verifiquei da questão comportamental que causaram grandes polêmicas, que foi o barulho e o fechamento das áreas. Na Porque parte deve da ter gente assim, né? gestão, Imagina, eu tô pagando o condomínio. não, e assim, exatamente. E na parte da gestão condominial, vieram algumas outras questões bem mais polêmicas. Primeiro que a gente tinha que ter, né, os síndicos, na verdade, devem ter, quando a gente tratar das habilidades do síndico, enfim, uma visão da gestão econômica do cenário que a gente está passando. Né? Evidentemente que o cenário que nós atravessamos fora do condomínio virá para dentro do condomínio. Né? Inevitavelmente. Aqui em Santa Catarina, por exemplo, nos 90 dias que se passaram dessa pandemia, de março até agora, nós já tivemos 500 mil desempregados em Santa Catarina. E tivemos 470 mil empregados que tiveram seu salário reduzido. Onde essas pessoas moram? Em condomínios. Condomínios. Onde isso vai respingar?
nas taxas e na inadimplência. Então, assim, o síndico precisa ter essa visão lá da frente, né? Como o mercado está se comportando. Há umas 4 semanas atrás, um dos consultores do Grupo Bradesco deu uma entrevista dizendo que 70% das pessoas que foram mais atingidas são prestadores de serviço. Então, assim, você imagina, o prestador de serviço, ele mora no condomínio. Em massa. Exatamente. Então, assim, inevitavelmente vai respingar em algum ponto. E o síndico precisa ter essa visão lá na frente para tentar frear ou tentar segurar a inadimplência. E vi, assim, muitos casos mirabolantes nas consultorias, assim, no seguinte sentido, do síndico, inclusive, questionar de dar isenção de taxa condominial pelos 3 meses. Então, assim, aí, de uma certa forma, essa pandemia, ela veio acelerar alguns processos, mas ela também colocou à prova algum tipo de gestão, as gestões eficientes, que a gente chama, né? Se realmente Claro. aquele síndico tem capacidade para estar exercendo a função. Então, foi uma das coisas que eu identifiquei, assim, num primeiro momento, com relação à pandemia, assim. Aqui em Santa Catarina, a gente já está começando a voltar à nossa rotina, né? De trabalho, as empresas já estão abrindo, o transporte público provavelmente vai iniciar na segunda quinzena de junho. Então, assim, as aulas dos colégios estão suspensos ainda para muito tempo. Mas a economia tende a começar a se reaquecer, né? E as pessoas vão voltar a trabalhar. Então, assim, eu acredito que essas demandas todas de barulho, de fechamento das áreas vão diminuir bastante, que foram demandas muito recorrentes. As escolas acredito que serão as últimas, né? E aí, Eu acho que enquanto tem sim. criança em casa, tem que deixar com alguém, não tem jeito, acaba aumentando ainda a populaçãozinha ali dos É. condomínios, né? Não tem como E fazer. criança tem muita energia, né? Não tem o que fazer. Sim. Então é o síndico lidando com inadimplência, com problema de barulho, restrição de utilização das áreas comuns, é um monte de coisa. Nesse contexto todo, tende a surgir um perfil mais profissional dos síndicos, na sua opinião? Carla, independente assim do síndico ser um síndico orgânico, como algumas pessoas tendem a chamar, né, um síndico morador, mas um Uhum. síndico profissional, ele necessariamente ele precisa ter algumas habilidades, tá? Independente da natureza dele, se a função dele é só essa, ou se ele tenha como um extra a sindicância, né, exerce uma outra atividade e é síndico também, ou só é síndico. As habilidades, a primeira não é nem habilidade, a primeira que eu digo assim, é um requisito assim Uma preponderante, aptidão? necessário assim do ser humano, na verdade, não é nem da questão Uhum. do que é a ética. Né? Eu bato Claro. muito nessa tecla, né? Inclusive em algumas consultorias que tive, eu disse, olha, pessoal, a ética não está em quarentena. Tá? Nós estamos em quarentena, mas a ética não está. Então, assim, a ética, ela é permanente, ela não é temporária. E esse é a primeira característica que qualquer pessoa, no exercício ou não da sindicância, deve ter, né? Deve desenvolver, né? Então, assim, eu sempre friso muito isso, porque me deparo, às vezes, com algumas situações que me chocam com relação à sindicância. Outra coisa que eu destaco como uma habilidade que esse síndico, independente de ser um síndico profissional ou um síndico morador, é o acompanhamento. Ele precisa ter uma noção do acompanhamento do condomínio, né? Do como são as rotinas desse condomínio, como é o dia a dia desse condomínio. E como que se dá isso? Através de planilhas de manutenção, planilhas de acompanhamento das obras. Existem programas já que já podem te auxiliar com ferramentas eficientes que podem auxiliar o síndico no sentido de já apitar, olha, a caixa de gordura, o mês que vem tem que ser limpa. A caixa d'água precisa fazer impermeabilização, tá apitando aqui. Nós temos as NRs que devem ser respeitadas, né? Que o síndico deve ter conhecimento das NRs, não só das NRs, mas também da Convenção do Regimento, mas a NR é um ponto muito importante que se deve ter conhecimento, porque ali tem uma série de atribuições e de funções que esse síndico tem que desempenhar. Então, assim, ele precisa estar com esse acompanhamento em dia, né? Então, assim, através de planilhas, de programas, enfim, isso vai auxiliar muito ele na gestão. Isso independente, Carla, se o condomínio for antigo, se o condomínio for novo, tá? Essas planilhas, elas devem existir
sempre, independente da idade desse condomínio. E Outra passar coisa, de uma gestão para outra, né? Principalmente, né? exatamente, porque é um ponto que eu sempre digo assim, você está síndico, Síndico. né? Então, eu estou síndica nesse ano de 2020. Talvez 2021 eu esteja, ou talvez não. Mas o condomínio se perpetua. Os Claro. condôminos se perpetuam. E o síndico, ele deve atender as demandas desse grupo. Porque ele está ali para isso, para administrar os bens, né, os recursos deste condomínio. Então, precisa haver, sim, um olhar atento com relação à edificação, que é uma coisa que se perpetua, e com relação às necessidades desses condôminos também, tá? Outra coisa que eu destaco é a questão da organização. É necessário que uma pessoa que vai assumir uma sindicância, não só ela como um core business de sindicância profissional, mas um morador que acabou sendo eleito como síndico, ele precisa ser organizado. É necessário que essa pessoa tenha organização na área financeira, dos seus fornecedores, né? Ele precisa saber tudo o que acontece. É uma visão que às vezes eu digo assim, eu destaco como uma visão tridimensional desse condomínio. Tem que estar Né? antenado mesmo em tudo que se passa, né, no Tem, condomínio. tem, exatamente. Conhecimento, né? Também é outra habilidade que eu destaco assim como muito importante no exercício dessa atividade. Por quê? Porque existem muitas obrigações no exercício da sindicância. Tá? E aí, às vezes, as pessoas acabam se motivando por uma questão salarial, uma questão de um plus de salário, e aí acabam ingressando num condomínio sem o menor conhecimento, sem nenhum acompanhamento, sem nenhuma organização com relação às finanças do condomínio e acaba virando um elefante branco. Porque, assim, o síndico ele tem diversas responsabilidades. Inclusive, algumas responsabilidades, se não cumpridas, respingam no seu próprio CPF. Na Então, isso é pessoa muito... física dele, né? Exatamente. É de uma responsabilidade tão grande, por exemplo, o seguro da edificação é uma das grandes responsabilidades do síndico que refletem no CPF dele. E, nossa, nós estamos falando do seguro da edificação. Você imagina se você não realizou o seguro dessa edificação e aconteceu um sinistro. Quantas pessoas ficariam prejudicadas? Quantas pessoas estariam lesadas dos seus bens? Por vezes, o seu único bem, a sua única moradia, por conta de que um síndico gestor, sem acompanhamento, sem organização, deixou de fazer o seguro da edificação. Então, assim, são coisas muito sérias, né, que devem ser levadas de forma muito séria. Por isso, sempre eu destaco a questão da ética, do conhecimento, né, porque a pessoa que, quando quer se aventurar a conhecer o ramo da sindicância, ela precisa ter, no mínimo, conhecimento. E nós sabemos, né, Carla, que nós não temos como dominar conhecimento de tudo. Né? As informações são muito vastas, a gente tem muito acesso à informação através de cursos, através disso, mas a gente não tem como dar conta de tudo, né? Então, assim, você tem que se cercar de bons profissionais, né? Boas pessoas que possam te auxiliar, uma assessoria especializada, ou você mesmo desempenhar algumas atribuições, algumas funções, estudar, né, para ser síndico. Eu acho isso eu acho fundamental, assim, para você começar a entrar nesse mercado. Outra característica também que foi muito posta à prova e que se destacou muito e que voltou a se falar muito é uma característica, uma habilidade da mediação, né? A mediação, porque o que acontece, como você mesmo disse, assim, diversas reclamações de barulho e conflitos, enfim, o síndico tem que ser um mediador, né? Porque o apartamento A diz que tem razão, o apartamento B também. O síndico tem que ser um cara que vá, de uma certa forma, amenizar essas Essas discussões, discórdias aí que surgem, essas né? discórdias, porque senão vira um inferno o condomínio, todo mundo Claro. brigando, enfim. Ele tem que ser um cara mediador, um líder, né? Eu sempre destaco também muito a liderança, mas a liderança só pode ser exercida quando você dá o exemplo. Eu sempre falo isso. Você respeita o líder porque ele sempre dá o exemplo. O exemplo arrasta. Eu sempre falo isso nas minhas lives que trato por hora de compliance condominial, e eu sempre digo, o exemplo arrasta. Então, você precisa dar o bom exemplo para poder cobrar o bom exemplo. Mas, assim, eu destaco essas habilidades, assim, que surgiram mais veementes, assim, nessa época de pandemia,
e que eles necessariamente devem desenvolver, né? Ou procurar ferramentas para desenvolver isso aí. Mais do que nunca, né? E essa primeira característica, ela puxa um ganchinho, então, para o compliance? Fala um pouquinho para a gente o que que é. A ética, na verdade, assim, eu sempre falo que a ética ela tem que nascer com você, né? Se você Claro, não seria tem uma ética, obrigação, né? é Seria uma uma obrigação de obrigação. todo ser Mas, humano. mas infelizmente, tivemos que ter legislações para obrigar algumas pessoas a exercerem a ética, né? Então, o que que acontece? Por que que a ética casa muito bem com o compliance? Por que eu desenvolvi essa paixão enorme pelo compliance? A minha advocacia, Carla, ela sempre foi eminentemente preventiva. Eu entendo, né, na minha visão, e respeito a visão dos colegas que sejam diferentes. A advocacia preventiva, ela é muito mais barata para o condomínio do que um contencioso, tá? E existem alguns momentos na administração do condomínio que muitas coisas podem ser evitadas para um contencioso. E o contencioso é caríssimo, né? Nós sabemos que você paga a guia de custas iniciais, os custos dos advogados, uma perícia, tudo isso, e no final ainda tem as custas finais, enfim, é muito oneroso. E E desgastante, né? muito desgastante e muito demorado. Eu nem vou chegar ainda na parte do tempo, porque o tempo está demorando horrores, Claro. né? Uhum. Existem ações de 6, 7 anos tramitando, né? Enfim, a onerosidade é o ponto principal, porque é muito caro. E aí, às vezes, me deparava, né, com situações que poderiam ser perfeitamente evitadas. E aí comecei a estudar compliance há muito tempo atrás. No compliance é governança corporativa, no âmbito das empresas, né? E aí Uhum. eu disse assim, nossa, isso será uma ferramenta interessantíssima no condomínio, tá? Por quê? Porque eu vou trazer ferramentas da governança corporativa para dentro do universo condominial. E só tem a ajudar. Por quê? Porque é extremamente positivo. Mas um dos pontos iniciais do compliance condominial é o suporte da alta administração, que é um dos pilares base dela. Por quê? Eu preciso que o síndico, eu preciso que o conselho consultivo, fiscal e que os condôminos queiram que esse programa seja implantado. Esse é um pilar base dele, o suporte da alta administração. Eu não tenho como implantar um compliance no condomínio que o síndico não tem interesse que esse compliance rode, se Aconteça. efetive, entende? Por quê? Porque o compliance, ele é do condomínio. Então, a partir dali, todos os síndicos que vierem a exercer a sindicância nesse condomínio terão de cumprir aquelas regras. E isso é muito positivo, por quê? Porque está resguardando a edificação, resguardando os interesses dos condôminos, né? Procurando, de uma certa forma, preservar, né, as finanças, uma boa gestão dos recursos. A gente percebe, infelizmente, percebe muitos condomínios que acabaram tendo muitos problemas financeiros por má gestão. E o compliance, ou um exemplo típico que a gente vê muito é a questão de obras, né? Que a gente vê condomínios, Superfaturamento, né? exato, condomínios que efetuaram as obras, não cumpriram a obra toda, foi pago, a empreiteira foi embora, ninguém mais acha, ninguém mais sabe onde está, e o dinheiro foi pago, assim, foi posto no lixo, praticamente. Então, é uma perda muito grande que o condomínio tem, que as finanças do condomínio têm, que os condôminos têm, que a própria edificação, né? Porque não teve os reparos suficientes da contratação. Mas isso é uma coisa que se verifica demais. E o compliance, ele entra como uma ferramenta, como eu te falei, primeiro com o suporte da alta administração, né? Que eu preciso, senão eu vou ter um falso compliance, né? Isso também acontece muito, né? Pode Aí eu ser aplico manipulado aí, compliance. né? Pode ser Exato, manipulado, facilmente eu manipulado. aplico compliance, mas sequer Sim. sabe quais são os pilares e não faz jus aos pilares que são necessários, né? Um outro pilar que eu poderia dar de exemplo, que eu acho sensacional no compliance, é o código de ética. E aí o código de ética, ele não se mistura com a convenção e com o regimento, tá? Ele é um documento separado. Por quê? Porque ele dá um norte da visão desse condomínio perante a sociedade, perante a comunidade, qual é o papel social, qual o papel ambiental desse condomínio, entende? Ó, eu tenho alguém que falou, eu sou nova e não entendi ainda o compliance. Compliance, posso dar o significado da palavra.
né? Compliance deriva do inglês to comply, que significa estar em conformidade. Então, é um programa de conformidade condominial, tá? Eu espero que tenha esclarecido ali, para não deixar ninguém sem informação. Então, assim, é um programa que traz a conformidade, a integridade, a transparência da gestão deste condomínio, nas esferas das finanças, das receitas, dos orçamentos, enfim, de tudo. Outro pilar que eu acho sensacional, ela falou, entendi. Outro pilar que eu acho sensacional é o due diligence, tá? O due diligence que significa mão dupla. Por que esse pilar é fantástico? Porque só ingressarão no condomínio as empresas prestadoras de serviços que também estiverem de acordo e com a mesma filosofia daquele condomínio. Então, assim, eu tenho uma série de requisitos para que essas empresas entrem nesse condomínio, tá? Então, quando se é feito orçamentos para uma obra, digamos, para uma pintura de fachada, enfim, os orçamentos saem padrão. São todos iguais. Aí, Ou seja, vai ter um preenche... documento físico, então, que vai ter que seguir alguns requisitos. Isso é como se fosse um Exatamente. manualzinho à parte para o condomínio, Exato. para ele ter. E aí precisa de orçamento, tem que, sei lá, tirar a certidão negativa do fornecedor, alguma coisa assim, para Exatamente. materializar bem, assim, para o Isso pessoal. vem junto com o orçamento, entende? E Certo, aí, certo. separado, quais são, como se fosse, ó, alguém falou um edital, é como se fosse um edital, Uhum. Uma entendeu? licitação, assim, comparando com a administração Exatamente, pública. exatamente isso. Por quê? Porque, na verdade, não é a empreiteira ou a empresa que está entrando no condomínio que vai dizer o que eu preciso. Sou eu, a administração, que digo o que quero, entende? Que digo o que precisa esse condomínio, quais são as necessidades desse condomínio. Então, nós temos aqui um condomínio de 100 apartamentos, a estrutura é assim, tem tantos anos, nós precisamos desses serviços. Precisamos que sejam utilizados materiais de qualidade A, né? Então, assim, tudo isso é separado, porque não dá para... Se não fica... Às vezes, assim, quando eu me deparo, às vezes, em algumas reuniões que participo, assembleias, no caso, às vezes vem um orçamento muito discrepante, né? E as pessoas, vamos para o mais barato, aí tem um orçamento de 4 mil, de 10, um de 20. Só que o orçamento de 4 mil sequer contempla os serviços que o de 20 contempla, sabe? E os materiais que são utilizados no de 20 não são os materiais. Os utilizados no orçamento de 20 mil são materiais que vão ter uma durabilidade de 5 anos. Os de 4 mil sequer vão durar 1. Então, é necessário que o síndico tenha uma padronização desses materiais, até para poder julgar. Então, por que a empresa A foi escolhida? Bom, porque a empresa A cumpriu todas as normas que são necessárias e essa empresa tem todas as certidões, o contrato social, estabelecimento, enfim, cumprindo todas as normativas necessárias para que ela possa estar ali e pleiteando aquele serviço no condomínio. Eu acho isso fundamental e percebo assim que não é compreendido por alguns síndicos e não é praticado por alguns síndicos, né? E isso, assim, é uma das situações que mais são onerosas no condomínio, que é essas questões das obras que foram feitas sem um acompanhamento, das empresas que sequer entregaram. Inclusive, outra coisa que eu sempre destaco, assim, é da necessidade que, quando da realização da obra, pelo sistema de compliance, a gente tem um cronograma de desembolso físico e financeiro. Então, eu não posso largar um pagamento sem antes aquele cronograma físico ter sido cumprido. Entende? E aí foi um grande diferencial que se teve em condomínios que aplicam nessa pandemia. Porque o que aconteceu? A primeira coisa que foi, uma das coisas que foram vedadas, né, suspensas, foram as atividades de construção civil. E existiam alguns condomínios que eram necessárias, né, que já estavam fazendo algumas obras, né, e tiveram que parar. Os condomínios que têm aquela forma mais comum de contratação, que é 10 pagamentos de 10 mil, né, que eles fazem assim, todo dia 30, 10 mil, esses condomínios ficaram inadimplentes, se não quisessem pagar. Os condomínios que têm o cronograma de desembolso físico-financeiro não ficaram. Por quê? Porque a empresa não entregou o que era para ter sido entregue. Ela não cumpriu o cronograma físico. Então, ela não tem como receber o financeiro.
Ou seja, até o Então, contrato tem que ser alinhado com certos exatamente. critérios, né? E aí, quando o condomínio não pagou, o condomínio não teve o problema de ter uma inadimplência, né? De ficar inadimplente, ou de ser protestado, alguma coisa nesse sentido. Já aquele condomínio que fez em 10 parcelas de 1.000, se deixou de pagar, ficou. Entende? Porque então, assim, esses detalhes, Carla, que eu falo para ti, que eles são de uma visão, de uma gestão preventiva. E é isso que eu te digo que é muito mais barato para o condomínio. Né? Outra situação que a gente pode citar é a questão de funcionários. Né? Um ponto muito importante quando se implanta o compliance porque quando a gente vai implantar o sistema de compliance, a gente faz uma mitigação de riscos. Né? Então, se abre como se fosse um mapa, toda a estrutura desse condomínio, o perfil desse condomínio, né? Tem portaria remota, é portaria humana, é vigilância, tem zelador, é contratado do condomínio, é um zelador terceirizado, está tendo obras, é um condomínio já muito antigo, é um condomínio novo, a previsão orçamentária já tem um desembolso para uma obra futura. Então, você vai mitigando ali onde tem os seus pontos de riscos, né? E um dos pontos que mais destaco é a questão dos funcionários, né? Se deve ter muita cautela quando o condomínio contrata funcionários diretamente, né? Então, se deve ter uma série de cuidados, independente se for também terceirizado, evidente que Terceirizado você também, né? também precisa Acaba. ter. Uhum. Exato, porque existem algumas responsabilidades que a terceirizada não cumpre, que o condomínio poderá ser acionado, né? Mas vamos tratar aqui, por exemplo, de um zelador, tá? Que eu peguei algum caso assim, que o zelador estava se negando de utilizar o EPI, foi feita uma série de advertências, aí a gente começou a implantar o sistema e eu vi que as advertências eram de forma muito grotesca, assim, sabe? Ah, você está advertido, na próxima será suspenso. A visão de compliance ela é completamente diferente com relação a isso, tá? Porque você tem que puxar, você vai dizer a mesma coisa, tá, Carla? Porém, você vai olhar de uma forma diferente. Então, você precisa dizer assim, o zelador, tal, a administração do condomínio, preocupada com a sua saúde, preocupada com a sua segurança, né? Em respeito às normas de EPI, as legislações que visam assegurar a sua segurança, né? Nós estamos recomendando, né, e solicitamos que seja respeitado o uso de EPIs durante o horário de trabalho, sob pena do senhor sofrer um acidente, haver uma contaminação, enfim, uma série de coisas. Com esse tipo de visão, até o próprio colaborador se sente mais acolhido, entende? É uma Ele visão está vendo a diferente. importância, né, daquilo. Ele está vendo Exato. que é uma Poxa, preocupação do condomínio poxa, com essa ele. síndica gosta de É. mim. Entende? Quando, na Uhum. verdade, Carla, você está dizendo a mesma coisa que uma advertência nua e crua feita nos escritórios é feita. Ah, está advertido, número tal, artigo tal. Então, você coloca um pouco mais, uma visão um pouco mais humana, Mano. né? E isso você traz o colaborador para você. E quando você é síndico ou você está síndico, você precisa ter os colaboradores do seu lado. Porque senão você não consegue fazer uma gestão. Assim como você tem que respeitar os seus condôminos, respeitar as pessoas que ali estão naquele condomínio, você precisa ter os colaboradores do seu lado. Por quê? Porque eles precisam se sentir valorizados, eles precisam ver que o condomínio está preocupado com eles. Mas, ao mesmo tempo, você também está se resguardando de uma série de coisas. Esse Perante a exemplo Justiça do Trabalho, por exemplo, isso aí soa totalmente de outra forma, né? Essa abordagem da advertência de uma forma e de outra. Porque E conforme assim, a forma que você fizer, você pode ainda gerar um encargo para o condomínio, porque está exato. gerando um assédio, tá? Enfim. Então, isso aí Porque muda assim, totalmente. é um pouco mais colorida a advertência que eu digo, né? Um pouco mais, Sim, mais assim, mais amena. Porque você destaca, antes você vem destacando a necessidade do condomínio, a visão do condomínio, em preservar a saúde do seu funcionário, em preservar o bem-estar do funcionário, em criar um ambiente que ele possa se sentir acolhido e, ao mesmo tempo, preocupados, né, com a sua segurança, com a sua saúde. Recomendamos, né, e precisamos que sejam utilizados os EPIs durante o expediente de trabalho. Isso visa a sua segurança. Eu estou dizendo a mesma coisa, só que de forma diferente. E com certeza, eu desafio aqui
que eu vou ter muito mais êxito neste tipo de advertência, neste tipo de comunicação, nesse tipo de utilização das palavras, do que do outro jeito. Essa Entende? abordagem com certeza gera mais Totalmente engajamento, né? diferente. Porque o condomínio, embora não seja uma empresa, ele requer as habilidades de uma empresa. É inevitável. É. Eu sempre falo assim, Carla, o condomínio, ele não gera lucro, né? Ele vive da arrecadação das suas taxas. Mas ele sim, ele deve ser gerido como uma empresa. Até porque as atribuições do síndico é praticamente a atribuição de um CEO, né? Que eu sempre digo assim. Uhum. Então, assim, ele tem que ter uma visão das finanças, dos orçamentos, das obras, do que realmente é necessário. Ele tem que ter uma visão da economia agora, então, na pandemia. Ele tem que saber como é que o mercado daquele município está se movimentando, como que o comércio está retomando, quais foram o número de pessoas que ficaram desempregadas, quem são essas pessoas que ficaram desempregadas, no seu condomínio, quem está passando por alguma dificuldade, qual o perfil dos seus condôminos. É importante que o síndico tenha essa visão. É muito importante. Ele precisa isso que eu digo que foi colocado muito à prova nessa pandemia. Que assim, muita gente não vai aguentar até o final. Por quê? Porque não tem uma visão de gestão. E vejo também, Carla, o que eu percebi que durante essa pandemia, muitos síndicos se paralisaram. Tipo, não sabe o que vai fazer. Meu Deus, a pandemia, meu Deus, o É pânico, coronavírus. né? Eu Pânico. não sei o que Muita fazer, eu não gente sei. Cara, e não conseguia se agir. movimentar, sabe? Porque paralisou com relação a Uhum. tudo, né? Até às vezes por conta da sua vida pessoal, às vezes pode estar Claro. atravessando algum problema, o seu marido perdeu o emprego, a sua esposa perdeu o emprego, enfim, uma série de coisas. E realmente é um momento que eu acredito até que nós já estamos mais para o final do que para o meio, né? É um momento que, Uhum. quando se iniciou, trouxeram muitos temores, né? As Claro. pessoas ficaram muito, porque em todos os outros momentos que nós tivemos crises, e tivemos ali em 2008 uma crise muito grande, na Uhum. questão imobiliária, enfim, mas nenhuma crise colocou nossa vida em risco. Mexeram com Entende? o maior patrimônio que a gente tem, que sem saúde a gente não faz nada. Sem vida, então Exatamente. Então, gerou um assim, pânico e o pânico imobiliza, realmente, né? e o medo que eu sempre digo assim, o medo ele tem dois pontos que eu destaco. Ou ele vai te paralisar, ou ele vai fazer você se movimentar. Uhum. São dois pontos. Uhum. Ou ele paralisa e você fica paralisado, ou você age, até por uma questão instintiva, né? Que é Sobrevivência, né? exato, é um dos primeiros sentimentos que o ser Uhum. humano tem desde a pré-história, é o medo. A gente tem que ter medo, sim. Só que a gente tem que saber o que fazer com ele, né? E aí percebi que muitas pessoas paralisaram e outras pessoas tocaram. Tocaram para frente, foram, e impressionante como desenvolveram algumas habilidades que antes não tinham. E aí o que eu digo no que é o tocar ali para frente, que eu falo, foram síndicos que foram atrás de especialização, foram atrás de conhecimento. A gente está vendo aí, Carla, o canal de vocês está fazendo lives, outros canais também estão fazendo. A gente tem diariamente uma leva de lives fantásticas. A gente nunca conseguiu, né? E o que eu digo assim, que a gente conseguiu fazer uma boa de uma caipirinha com esse limão todo, foi quando a Exatamente. gente conseguiu reunir diversas pessoas ao mesmo tempo, em algum momento, para tratar de temas, e na verdade na área condominial. Tivemos, inclusive, eu tive uma live, que eu até falei isso, que foi muito engraçado, que a gente reuniu 5 advogados. E quando que nós iríamos reunir 5 advogados, né, numa Jamais. segunda-feira de tarde, para conversar debater sobre os grandes temas que estavam ocorrendo nos condomínios, agora nessa época de pandemia? Nunca. Foi um distanciamento que gerou aproximação, por incrível que Exatamente, pareça. exatamente. É contraditório, mas, né? É isso que aconteceu. E assim, é evidente que vai deixar traumas, né? Que a gente sabe aí, Sim. nós aqui, nós somos do país da região, na região sul do nosso país, a gente ainda é um pouco bem mais favorecido, né, nas questões não só sanitárias, mas nos nossos estabelecimentos hospitalares. A gente sabe que nós temos uma outra realidade lá para Sim. cima, né? Que as pessoas estão sofrendo demais e tudo. Vai deixar traumas, mas vai haver uma necessidade da gente se reformular, né? Em vários sentidos, desenvolver novas habilidades, né? Se reinventar, né? Quando se fala se reinventar,
É você, ao mesmo tempo que você tem aquele trabalho que você desempenha, mas você vai ter que desempenhar de uma outra forma. E a pandemia fez muito isso, porque o que aconteceu? Ela antecipou uma coisa que já era natural. Por exemplo, a tecnologia. A tecnologia é uma coisa que é natural. A gente está cada vez mais ambientados em tecnologia. Existem diversos softwares de gestão condominial. Nós temos ali ferramentas que auxiliam demais os síndicos ali na publicação de avisos, enfim. Mas isso veio muita coisa para cá. A pandemia, ela trouxe algumas coisas que eram até o final do ano, ela trouxe para cá. Então, ela antecipou. E aí, o que aconteceu? Algumas empresas administradoras de condomínio, alguns síndicos que não são habilidosos nessa área de tecnologia, esses passaram trabalho. Esses passaram muito trabalho. Inclusive, administradoras que não dispunham de balancetes digitais. Entende? Essas administradoras tiveram muito trabalho mesmo. Ou elas vão se reinventar, ou elas vão sair do mercado. Porque foi de uma hora para outra, né? Então não tem. E o ser humano, como tem resistência à mudança, que nem eu digo, já que agora a gente está sendo forçado a mudar, vamos tentar mudar e tentar fazer melhor, porque não adianta criticar melhor, governo, exatamente. não adianta criticar. Enfim, as pessoas são o que são, ponto. Mas o que nós podemos fazer da nossa parte, o que nos cabe, o que depende de nós e que nós podemos fazer diferente nesse cenário, né? Exatamente. E eu sempre digo assim, a gente não haverá mais aquele normal. E a gente vai viver em eternas crises. Essa é a natureza do ser humano, essa é a natureza da nossa vida. O que a gente tem que saber? Ter habilidade para se desenvolver e sair melhor. Porque não vai adiantar de nada, Carla, nós atravessarmos tudo isso que a gente está atravessando se a gente não mudar para melhor. Virá outra crise, virá outro coronavírus. Enfim, é necessário que a gente vá cada vez mais se aperfeiçoando como pessoa, como profissional, como pai, como mãe, enfim, mudando os nossos comportamentos. Porque a gente vai ter agora, pós-pandemia, um novo normal. No final do ano, a gente vai ter um outro normal. O ano que vem, a gente vai ter um outro normal. Em vindo uma outra crise lá na frente, seja ela que for, e que a gente sabe que virá na questão econômica, nós vamos ter um novo normal. Então, daqui para frente, haverá uma necessidade de nós nos reciclarmos cada vez mais. Resiliência o tempo todo, né? E a sindicância não é diferente disso, ao contrário. A sindicância tem que necessariamente acompanhar na velocidade luz o que está acontecendo. Né? É muito triste verificar alguns prestadores de serviço ali, administradoras, enfim, que não tem a ferramenta de um balancete digital. É muito complicado. Poxa, nós estamos em 2020, né, gente? Nós não estamos falando do ano 2000. E ainda no 2000 já tinha. Mas, enfim... E facilita o trabalho de todo mundo, né? Exatamente. E o compliance, ele... Hoje, eu sempre digo assim, as pessoas estão achando que é uma coisa que está se falando agora, né? Porque, na verdade, aqui no Brasil, Carla, o compliance, ele criou uma velocidade muito grande de divulgação depois dos escândalos da Lava Jato. Lava Jato. Só por conta disso. Mas ele já existia desde 2000, quando todas as empresas que estivessem interessadas em ingressar no capital norte-americano e europeu, elas tinham que ter o programa de integridade. Então, assim, só que hoje, cada vez mais, as empresas, as pequenas, médias e grandes empresas, estão verificando da necessidade de implantação de programas de integridade. Por quê? Porque isso, de uma certa forma, ele chancela, ele atesta que aquela empresa, ou o condomínio, agora trazendo para a nossa esfera condominial, ele está de acordo com as regras da eficácia, da transparência, da publicidade, da eficiência dos recursos geridos. Então, isso é uma ferramenta que não vai engessar uma administração condominial. Ao contrário, ela vai deixar essa administração condominial mais segura. Entende? Muitas vezes dá até diretrizes, né, para ação. Exatamente. Né, vai deixar o síndico mais seguro na tomada de decisões. Os condôminos estarão mais tranquilos, porque aquele condomínio está implantando ferramentas de transparência, de ética e de gestão. Então, assim, claro, isso é uma coisa que deveria ser implantada, assim, já no início de uma sindicância ou no início do condomínio. Mas, infelizmente, a gente tem que ter alguns programas para orientar, né, os síndicos nessas tomadas de decisão, visando sempre a mitigação de riscos. Não que você vá
reduzir a zero os riscos, mas você precisa, de uma certa forma, através de um programa preventivo, diminuir os riscos desse condomínio, de uma demanda trabalhista, de uma demanda fiscal, de uma demanda tributária, civil, enfim. Tudo isso é para mitigação de riscos. Por isso que eu falo que é tão importante, né, que é tão necessário que se conheça esses programas. E acaba saindo também, além da redução de risco, acaba tendo, pelo que eu entendi, uma redução de custo para o condomínio. Com certeza. Seja pela questão de orçamento, que vai ser mais eficiente, ou pela durabilidade, ou pelo fato de não correr o risco de haver alguma forma de tentativa de suborno para cima do síndico, alguma coisa assim, né? Exatamente, porque você vai estar contratando, primeiro, o que efetivamente você precisa, e não o que o teu prestador está dizendo que você precisa. Né? Uhum. Você vai ter uma gestão eficiente daqueles materiais no uso daquela obra. Tá? Então, a gente sabe que não há desperdício, se reduz o desperdício. A gente sabe que aquela obra só vai ser efetivamente concluída e paga quando, depois de toda a obra ser feita, se passar por um laudo de inspeção com o conselho, com o síndico, com a administração desse condomínio, para verificar se realmente tudo o que havia sido contratado foi entregue. Então, isso é importante, porque aí o pagamento final é dado, entendeu? Com vistas, com a garantia, enfim, com uma série de coisas. Então, você não corre o risco de pagar por uma coisa que não foi feita. Certo. Entende? E isso é um dos grandes pontos que eu destaco nos síndicos que me procuram, que é uma falta de gestão dessas obras, né? Das obras que dizem respeito à manutenção, tanto a preventiva, mas enfim, é o que se verifica muito na sindicância ali. E isso é um despreparo do síndico, né? Os Então, próprios assim, prestadores de serviço, manutenção de elevador e tudo mais, né? Tudo isso eu acho que requer um acompanhamento, né? Para que claro, realmente o condomínio não fique amarrado, não fique com um mau prestador de serviço, alguém não exatamente. qualificado, né? Então, o que eu posso dizer é que o compliance, ele é sim um diferencial competitivo nesse mercado condominial. E por que eu falo um diferencial competitivo, né, Carla? As pessoas, é um mercado que está crescendo muito, né? É o mercado da sindicância, né? A gente sabe muito bem que existem pessoas que, inclusive, largaram seus empregos para se dedicar única e exclusivamente à sindicância, né? Pessoas que acabaram até montando suas empresas de sindicância profissional, porque é um mercado muito promissor, né? Mas o que eu quero dizer num diferencial competitivo? Você precisa, se você... A primeira coisa que eu acho, assim, quando você vai desenvolver um trabalho, você precisa saber qual é o teu propósito ou a tua paixão. Você precisa saber se realmente você tem uma paixão por desempenhar uma sindicância. E a gente sabe que sindicância é ouvir lamúrias, é administrar o dinheiro dos outros, é daqui a pouco mesmo você se dedicando exaustivamente, você será criticado, né? É você desempenhar habilidades de mediação, de arbitragem, então tentar botar panos quentes, em outros tentar tomar partido, né, de uma forma bastante, sempre nunca perdendo a ética, mas enfim, é uma série de coisas. Independente disso, você ainda tem uma série de responsabilidades que podem te responder, inclusive criminalmente. Então, identificamos, ok, identifiquei que a minha paixão é ser síndico e quero ser síndico. A segunda pergunta que se faz é: qual é se você tem essa habilidade para isso? Se sim, ok. Se não, você vai ter que ir atrás. Você vai ter que se especializar, você vai ter que fazer cursos, você vai ter que assistir palestras, você vai ter que estudar inclusive Código Civil, as legislações que regem as matérias dos condomínios. Você terá que ter noção das alterações que tiveram na medida provisória trabalhista, porque você vai ter funcionários, esses funcionários você que administra, né? Enfim, você vai ter que ter noção de finanças, você vai ter que saber como é que está a economia, você tem que saber o que você vai fazer com a sua inadimplência, se ela chegar num percentual Um patamar catastrófico, porque elevado, nós sabemos sim. que não existe bons síndicos se a saúde financeira do condomínio não estiver boa. Não existe síndico que faça milagre. Você tem que saber como você utiliza essas rubricas. Você não pode estar simplesmente mudando. Então, assim, é uma série de habilidades. E se você verifica se você tem essas habilidades, perfeito. Agora, se você não tem, cabe a você procurar conhecimento. E eu sempre digo que uma das coisas mais constantes da vida da gente é o estudo. Quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe.
porque a gente vê o quanto tem de material, quanto tem de conhecimento, né? Quantas ferramentas a gente tem para estar cada vez mais se especializando. Então, isso é muito importante. E aí, o que eu digo do compliance quando casa aqui? Por quê? Porque nós sabemos numa assembleia de condomínio onde vai se disputar alguns síndicos profissionais ou síndico morador, qual é o teu diferencial para ganhar da outra concorrente? O que que você oferece para o seu cliente a mais que o teu opositor, no caso, não oferece? Ah, eu sou um síndico que tenho expertise em implantação de compliance. Aí vão todo mundo olhar, como assim? Como assim? O que que é? Como é que não é? Nossa, esse cara é bom, cara. Ele que aplica compliance. Se ele aplica compliance, é porque, evidentemente, ele tem todos esses princípios intrínsecos na sua administração. Porque o compliance é aplicado no condomínio, não é o síndico que é compliance. Ele aplica o compliance e fica no condomínio, entende? É um benefício do condomínio. Então, assim, é um diferencial gigantesco para o restante do mercado. Por quê? Porque quase nenhum síndico conhece compliance. Porque, primeiro, é um tema que começou a surgir há muito pouco tempo por conta da Lava Jato, mas ele só foi trazido para o mundo dos condomínios há muito pouco tempo. E não se desenvolveu ainda, né, a implantação disso. Inclusive, há umas 2, 3 semanas atrás, eu lancei um e-book de compliance condominial. O que que eu fiz? Eu vi, ótimo. O que que eu fiz? Eu trouxe as ferramentas da governança corporativa para uma linguagem do direito do âmbito condominial. Né? Então, de que forma lá o due diligence que eu uso na governança corporativa, eu utilizo aqui no condomínio. Então, numa linguagem muito simples e para que todo mundo entenda, porque o que é a intenção de quem vai ensinar ou implantar o compliance, Carla? É que todos tenham conhecimento. É importante, justamente uma ferramenta de transparência. Então, o que eu digo assim, eu preciso que todos tenham conhecimento. Existe um treinamento de implantação de compliance no condomínio. Não é uma pílula que você ingere. Não, é uma metodologia de trabalho. É uma filosofia de trabalho. É uma filosofia de visão de gestor, de visão de empresa que você traz para dentro do condomínio. Tá? Então, isso é importantíssimo, que se tenha muita transparência, que todos saibam o que está acontecendo. Né? E treinamento. Por quê? Porque eu também preciso treinar os meus colaboradores. E tudo deve ser escrito. Isso é um ponto muito importante do compliance. Tudo tem que ser escrito, com os termos de adesão. Olha, os condomínios estão aderindo ao código de ética, os colaboradores também têm acesso a esse código de ética. Requer alguma aprovação específica? Para a implantação? Isso. Não, a Assembleia não precisa. O que você pode Tá. fazer, Claro. eu preciso que esse síndico, né, traga para dentro do condomínio a implantação desse sistema, né? E conheça, né, Carla, porque já me deparei aí com pessoas tratando de compliance sequer que conheciam o que é compliance, né? Usando o termo. Exato. E aí, assim, não existe sociedade ética sem sujeitos éticos, né? O que eu sempre digo, né? É uma das frases que eu sempre falo também. Eu vi que alguém está perguntando sobre onde... Queria me aprofundar sobre esse assunto. Tá. Com relação a esse assunto, eu criei o e-book, tá? Que está o link na minha bio do InfoSíndico BR. E também agora, no mês de junho, mas para o final de junho, eu estou lançando um curso de compliance condominial, tá? Então, ele é voltado, né, para a implantação de compliance. Primeiro, tem toda a abordagem teórica, né? Eu preciso que todo mundo tenha conhecimento do que está sendo tratado. E depois é uma parte prática, né? Enfim, infelizmente, né, com muito pesar, terá de ser online. Eu adoro ter contato com as pessoas, eu adoro escrever. Se tu fores olhar a minha mesa, eu tenho um monte de coisinhas escritas, assim, eu escrevo muito, eu gosto de escrever. O físico mesmo, né? Pego cartolina, eu sou advogada da parte antiga, porque eu passei trabalho com os processos judiciais e eletrônicos, mas enfim, é uma maravilha, não posso me queixar. Mas assim, isso é muito legal, né? Então esse curso ele vai servir, evidentemente,
para trazer conhecimento para essas pessoas que estão interessadas. Isso podem ser síndicos ou condôminos, síndicos orgânicos, síndicos profissionais, administradores de condomínio, enfim, para que tenha conhecimento dessas ferramentas, né, para que saiba do que está se tratando. E aí depois, no segundo momento, no segundo módulo, é a implantação, com cases concretos, né, para ver onde você vai aplicar e de que forma um caso é aplicado e o outro não, né? Então é muito legal, assim, porque é um trabalho que ele te engrandece no sentido de você verificar que você está trazendo boas normas, né? Bons comportamentos para dentro do condomínio, boas práticas, né? E a gente vê aí, infelizmente, vendo o nosso cenário do nosso país, às vezes uma falta de uma gerência e de uma gestão dos recursos, e é muito triste, né? E às vezes também a gente vê nos condomínios isso acontecer, né? Aquela falta de ética, aquela falta de comprometimento, de transparência, né? De comprometimento com os teus clientes, que são os condôminos, né? Na gestão desses recursos, e aí se vê rasgando dinheiro, e isso é muito triste, né? Uhum. É uma das coisas que mais me repudia, né, nesses momentos agora de pandemia, é essa questão toda da gestão dos recursos, né? Que eu já nem assisto mais nada porque eu realmente fico extremamente revoltada. Mas enfim, e por isso que eu gostei muito desse tema, sabe, Carla? Eu me casei muito bem com esse tema, porque eu gosto de que as coisas sejam feitas de forma correta. E se você não tem condições, você pode buscar ferramentas para ter condições de fazer a coisa certa. O que você não pode fazer é fazer a coisa errada. Eu sempre digo assim, faça, mas faça o seu melhor, senão não faça. Né? Então é melhor nem fazer nada. Então, quem está se aventurando aí, ou já está na sindicância há muito tempo, ou quer, de uma certa forma, aplicar ou demonstrar um diferencial nesse mercado tão competitivo, o compliance, ele é uma excelente ferramenta de destaque para aquele síndico. Por quê? Porque ele já tem estruturada, está ingressado na filosofia, vai implantar no meu condomínio. Nossa, então se ele vai implantar, ele não tem medo da transparência das contas, ele vai fazer os orçamentos legais, as obras aqui, eu não preciso ficar me preocupando que o dinheiro está sendo rasgado, as obras vão ser cumpridas, né? Porque você vai colocando, eu falo muito das obras, que é um dos grandes problemas do condomínio, né? Depois dos funcionários efetivos. Mas a gente vai colocando gatilho, entendeu? Justamente para travar, são travas para liberar o dinheiro, entende? Então E por que não aplicar isso a todas as empresas, né? Já pensou se vira moda? Que maravilha! Exatamente, o due diligence é assim, né? Justamente Teve para que a gente faça com que as empresas também tenham essas filosofias. Claro. Só empresas assim poderão ingressar no meu condomínio, né? Sim. Teve uma pergunta aqui que foi lá no comecinho, olha só. Como implantar o compliance no condomínio no momento de pandemia, sem que haja ruído por parte dos moradores? O compliance, ele não, independente de qualquer momento, ele pode ser implantado, tá? Não só no início da constituição de um condomínio, mas também no transcorrer dos anos do condomínio. O que você pode fazer, né? O que seria interessante que se fizesse é que você, no mínimo, tivesse uma aprovação do seu conselho. E depois, lá na frente, quando da possibilidade de realização de uma assembleia, você chancela essa decisão. Por quê? Porque é uma decisão muito positiva, é uma ferramenta muito positiva, né? Que vai trazer muitos benefícios para o condomínio. Então, assim, você se calça, né, por escrito, evidente, que o conselho recomendou, né, a implantação de um programa de compliance, né, e lá na frente você chancela isso numa assembleia para os condôminos. Né? Eu penso assim, que é uma decisão muito correta da parte do síndico implantar esse tipo de sistema, porque vai dar segurança para ele, vai dar segurança para os condôminos, vai dar segurança para os colaboradores, né? Como a gente bem deu aquele exemplo ali, e vai evitar um contencioso gigantesco lá na frente, que a gente sabe que geralmente acontece. E da parte dos moradores, acho que eles só têm a ganhar, né? Porque se explicar todas as vantagens, se eles entenderem o porquê, qual vai ser o benefício daquilo, Exato. Não tem por que ir contra, né? Imagina, todo mundo só tem a ganhar. Ótimo. Exatamente. Não, eu sempre digo que só tem a ganhar, né? Transparência, ética, publicidade, eficiência são só coisas positivas, né? Não só para a sua vida, mas para a gestão da tua vida profissional, da tua empresa, enfim, só tem a ganhar.
Ótimo. Teve mais alguma pergunta? Vamos dar uma olhadinha aqui que choveu o Eu vi que comentário tem um que eu que acabei a me live vai ficar perdendo. bem. Eu vi que tem um que perguntou se a live vai ficar gravada. Eu acho que você sobe para o IGTV, né, Carla, quando termina. Vou subir, vou subir. Isso, Aham. aí fica gravada. E aí, qualquer coisa que tenha passado, a gente tenta responder depois. Eu passo para a Com doutora Tarsi e certeza, ela sim. tenta. Já, já deixa assim, ó, já deixa assim, já Ó, deixa o perguntando do canal. curso, então, período do curso. Eu vou anunciar o curso no meu Instagram, tá? Vocês podem acompanhar, Uhum. depois os meus parceiros vão divulgar também. Mas qualquer pergunta que vocês tiverem, vocês, por gentileza, podem me mandar no direct do meu Instagram, InfoSíndicoBR. Eu também tenho um blog, www.infosindico.com.br. Também tem um canal no YouTube, também se vocês quiserem acessar. Mas ali no link da minha bio tem direitinho o e-book de compliance, tem como entrar em contato. Então, por ali a gente pode conversar, mandar um direct, eu respondo. Se ficou alguma dúvida, algum esclarecimento que vocês entendem que seja importante, né? Que faltou aqui, porque a gente sabe que a gente tem um tempo Uhum. muito escasso, muito embora passa voando, né? Eu estou à Mas, disposição também. Também pode encaminhar para você, Carla. Você fica à disposição para me encaminhar claro, também. claro, A claro. intenção aqui, sempre quando eu me proponho, Carla, a fazer lives, é deixar tudo muito às claras, deixar tudo muito transparente. Eu não utilizo de juridiquês, eu tenho uma linguagem que eu preciso atingir a todas essas pessoas que estão nos assistindo, eu preciso que elas compreendam o que eu estou falando, né? Então, se por algum momento alguém não entendeu alguma coisa, eu já vi ali quando a menina falou que não tinha entendido sobre o que era compliance, eu Aham. expliquei, porque eu não quero deixar ninguém perdido, tá? E preciso que as pessoas tenham conhecimento, né? Eu preciso que os síndicos, os condôminos, os moradores, eles tenham conhecimento. Quanto mais conhecimento a gente tem, mais libertador é. Porque a gente não cai em ciladas de síndicos que não têm uma boa gestão, a gente não cai em ciladas de empresas que prometem mundos e fundos. Então, assim, eu sempre falo, né? Quanto mais conhecimento você tem, mais criterioso você fica, né? E então, por isso que eu procuro passar o máximo de conteúdo, o máximo de conhecimento que tenho no decorrer desses anos de advocacia, para que as pessoas saibam o que está acontecendo nesse mercado condominial. Os síndicos que estão nos assistindo, os condôminos, as administradoras, as empresas, saibam quais são as tendências, né? O que está sendo feito de diferencial. E o compliance é um grande diferencial, né? Ele está sendo começou a ser difundido agora no condomínio. Meu e-book é o primeiro e-book que trata de compliance condominial, né? Mas, assim, é uma ferramenta que vai ser um diferencial no mercado. Vocês podem ter certeza disso. Eu tô até perdida no tempo, porque realmente passa tão rápido, mas chegaram A duas gente começou perguntinhas. 58. A gente começou 58. 58. São 55. A gente tem 2 minutinhos. 2 minutinhos, tá. Os condôminos podem cobrar a aplicação do compliance? Podem e devem. Não E a só podem, outra como devem. quero saber se existe uma maneira de divulgar os condôminos, não somente aos síndicos, pois, como dito, um condomínio é reflexo dos moradores. Exatamente, eu sempre falo isso. É importantíssimo que os condôminos também queiram e façam esse síndico implantar um compliance, sabe? Porque, como eu falei, é um dos suportes, é o suporte da alta administração. Eu não consigo entrar no condomínio se aquele síndico não permite, mas os condôminos podem exigir. Nós queremos, sim, que seja implantado compliance. Mas O eu tenho uma condomínio, dica o para divulgar. condomínio é deles. O condomínio é Levem deles, essa seu live para Rodrigo. todos os condomínios que vocês tiverem, divulguem É. aí nos condomínios clientes. Ótima ideia para todo mundo ficar sabendo. Porque, Carla, o condomínio é deles, né? O Claro. síndico Uhum. está síndico, né? Mas o condomínio é dos condôminos, né? É um pouquinho de cada um, né? Que eu digo. É isso aí. Doutora Tárcia, obrigada. Voou o Ai, tempo, Carla. voou, nem percebi. Minha primeira live da vida, fui com medo mesmo. A gente tem que enfrentar, né? Fazer o quê? Tem que. Tem que ir com Depois você medo, vai senão tirar de não vai, letra. não é? Depois você vai tirar de letra. Mas assim, passou voando, adorei bater esse papo contigo. Espero que tenha sido uma conversa muito produtiva aí para todo mundo que nos acompanhou. Obrigada a todos que assessoram, obrigada a todos que acompanham. Um super abraço e até a próxima live, então. Obrigada, doutora Tárcia. Imagina, eu que agradeço o convite. Inclusive, vi uma síndica minha que entrou agora, a Lígia, que mora em Nova York. E ela é síndica de Nova York aqui em Florianópolis, a da Lígia. Mas, assim, Audiência Carla, internacional, top. tirasse de letra, fizesse muito bem a live. Muito Muito obrigada pelo seu obrigada. convite.
Eu estou sempre à disposição do canal de vocês, inclusive escrevendo matérias no canal, inclusive, Nossa, né, que a gente tratou colunista, semana isso aí. passada. Uhum. Então, assim, é uma super parceria, te admiro demais, tá? Além de linda, Obrigada, né? obrigada, obrigada. Além de linda, é competente, adoro, Muito né? Então, obrigada. assim, Idem, muito idem. obrigada eu. Um grande abraço para todas as pessoas que nos assistiram. Eu não consegui ver todo mundo que entrou, mas